Rony vai tentar encurralar João Raul com medo do cancelamento, para puxar o cantor de volta para sua gravadora. No entanto, João Raul vai bater a porta na cara dele. A recusa abrirá uma guerra que também atingirá a Grado, a dupla e uma família inteira. O estrago tomará as redes, uma coletiva e até uma acusação de morte. Além disso, o passado de um homem morto voltará com uma viúva e uma pergunta sem resposta. Tudo começa quando João Raul recebe Rony. Rony entra com a voz baixa, como se ainda tivesse direito de escolher o tom da conversa, mas João Raul não desvia os olhos. Você veio provar que eu não sou nada sem você. Rony respira fundo antes de responder. Eu vim impedir que você afunde por orgulho. Sem paciência, João Raul rebate. Orgulho é o nome bonito que você dá quando eu paro de obedecer. Rony ajeita a manga do paletó e insiste. Você virou as costas para quem te colocou no mapa. João Raul dá um passo à frente. Você me tratou como funcionário demitido, depois chamou isso de família. O empresário engole em seco, mas não recua. Eu falei besteira. Eu estava com raiva. João Raul corta antes que ele termine. Raiva não derruba show. Contato derruba. Rony fica imóvel por um segundo e admite. Eu usei meus contatos, sim. O cantor aponta para a porta, mas sua voz sai firme. Então você não veio pedir desculpa. Veio negociar o estrago. Rony ergue a cabeça e responde. Eu fiz isso para você cair na real. João Raul solta uma risada seca. Na sua real, eu caio para voltar rastejando. Rony bate a mão na mesa. Você sabe o tamanho desse cancelamento? Sem hesitar, João Raul pergunta. Você sabe o tamanho da vergonha de depender de quem me sabotou? Rony aponta para o próprio peito. A Rony Music ainda tem porta aberta para você. João Raul responde. Porta aberta não adianta quando a chave fica na sua mão. O empresário retruca. Você chama de chave. Eu chamo de estratégia. O cantor rebate. Estratégia que começa com ameaça termina com coleira. Rony se aproxima mais, tentando recuperar a velha autoridade. Eu acabo com essa especulação em 2 movimentos. O cantor retruca. E no terceiro movimento você assina meu pescoço de novo. Irritado, Rony fala. Eu posso relançar sua carreira com turnê, viagem e contrato alto. João Raul balança a cabeça. Contrato alto não compra minha decisão. Rony baixa o tom, quase paternal. Quando eu te vi cantar pela primeira vez, eu vi futuro. João Raul aponta para o próprio peito. E quando eu cantei, eu achei que o futuro era meu. O empresário tenta sorrir, mas a boca treme. Eu te fiz famoso. João Raul responde sem levantar a voz. Talento não nasce em escritório. Rony fica vermelho, porque a frase acerta onde dói. Ele ainda tenta uma última chave. Você quer mesmo enfrentar a internet sozinho? João Raul abre espaço até a saída. Sozinho é melhor do que algemado. Rony encara a porta e dispara. Você vai precisar de mim quando todo mundo virar o rosto. João Raul não pisca. Quando esse dia chegar, eu canto de costas. O silêncio pesa, e Rony entende que perdeu aquele ato. Antes de sair, ele solta uma ameaça curta. Carreira sem proteção vira alvo. João Raul segura a maçaneta e avisa. Proteção que cobra obediência é prisão. No outro lado da cidade, a casa de Laurinha parece viver outro mundo, mas a alegria também vira disputa quando Manuela passa de colo em colo. Uma parente se inclina sobre a bebê e comenta. Ela é a cara da Vilma quando era pequena. Laurinha ri, cansada, e responde. Você nem me viu bebê. Sem deixar a brincadeira morrer, a outra rebate. Vi foto, e foto também entrega a família. O pai da menina chega mais perto, encantado. Para mim, Manuela tem cara de Manuela. Laurinha ajeita a manta da filha. Pelo menos nisso você acertou. Ele pergunta, com um sorriso torto. Só nisso. Laurinha responde. Hoje eu deixo você ter mais uma vitória. Ele se inclina para bebê. Ouviu, Manuela? Sua mãe negocia melhor que empresário. Laurinha corta, fingindo braveza. Não coloca minha filha em contrato. A parente mexe no celular e anuncia. A gente devia fazer o diário de Manu. O pai franze a testa. Diário para quê? Ela abre os braços, empolgada. Foto todo dia, roupinha, rotina, primeiro gritinho, tudo. Laurinha interrompe, sem perder a doçura. Manuela ainda nem escolhe se quer aparecer. O pai completa, olhando para a filha. A vida dela não vai começar como vitrine. A parente dá de ombros, mas ela já nasceu com carisma. Laurinha responde, carisma não é autorização. O pai toca de leve a mão da bebê e fala baixo.
Daqui a pouco ela vai querer mamar, chorar e mandar em todo mundo. A parente provoca, vai chorar afinado. Ele sorri pela primeira vez, se puxar a mim, chora em tom certo. Laurinha aponta o dedo para ele, se você pegar a viola agora, eu jogo pela janela. Ele levanta as mãos, rendido, hoje eu aceito a ameaça, porque é o dia mais feliz da minha vida. Enquanto todos riem, Malvinha aparece perguntando se está tudo bem. O pai respira como se só agora entendesse a notícia. Minha filha nasceu, Malvinha. O mundo pode esperar. Malvinha sorri e pergunta, e o primeiro brinde vai ser para quem? Ele se vira para Nutinho, já decidido, champanhe. O primeiro brinde é de Manuela. Nutinho estranha, champanhe agora. O pai responde sem tirar os olhos da bebê, agora. Antes que a vida invente outro susto. Laurinha ri, mas segura a emoção, você está parecendo menino. Ele rebate, eu virei pai. Menino é pouco. Malvinha cutuca, e o compadre? O pai aponta para o amigo, eu faço questão que ele seja. Laurinha ergue a sobrancelha, eu já escolhi Estevão. Ele fala depressa, então eu quero outro tipo de compadre. O amigo se assusta, isso existe. O pai responde, já pegando a taça, depois de Manuela nascer, existe tudo. As taças se encontram, e o nome da menina passa pela sala como promessa. Mas a paz não fica inteira, porque em outra casa dona Zilá manda Cádia embora mesmo sem tocar na sopa. Cádia insiste da porta, a senhora não comeu nada hoje. Zilá, seca, responde, fome não manda em mim. Cádia segura a bolsa, sem saber se fica, posso esquentar antes de sair. Zilá aponta para o corredor, tranca tudo e vai. Quando a porta fecha, o silêncio deixa espaço para a saudade. Zilá fica diante do vazio e fala como se a mãe ainda estivesse ali, eu lembro do bolo de aipim. Sinara chega pouco depois e percebe o rosto dela. Preocupada, pergunta, você viu sua mãe de novo? Zilá passa a mão no braço, ela me chamou de bonequinha. Sinara se aproxima, então escuta o recado. Zilá aperta os lábios, recado de sonho não absolve ninguém. Sinara insiste, também não condena sua irmã para sempre. Zilá vira o rosto, Janete não é vítima só porque chora. Sinara corta, você sabe que inventou a parte do barranco. Zilá arregala os olhos, você quer que eu diga isso em voz alta? Sinara responde, quero que você tire esse peso de cima da sua irmã. Zilá aponta para o próprio peito, e quem tira o peso de mim? Sinara fala mais baixo, o anel não matou Jean Carlos. Zilá estremece, porque o nome atravessa a sala. Ela rebate, o anel estava no dedo dela. Sinara pergunta, e por isso você transformou raiva em acusação? Zilá anda de um lado para o outro, eu vi Janete com aquilo e perdi o chão. Sem ceder, Sinara completa, você viu uma traição, não viu uma queda. Zilá fica parada, respirando pela boca. Depois sussurra, não tem como voltar. Sinara segura a mão dela, tem como parar de empurrar Janete para uma morte que você não viu. Zilá puxa a mão de volta, se eu falar, ela vai olhar para mim como inimiga. Sinara encara Zilá e avisa, se você calar, a cidade vai fazer isso por você. Na manhã seguinte, Janete volta de viagem tentando caber dentro de uma felicidade pequena. O marido fala de descanso, café e cama, mas a porta do lugar se abre com um grito. Verônica entra apontando o dedo, assassina. Janete congela, e o marido pergunta, quem é essa mulher? Verônica não espera convite, ela sabe quem eu sou. Janete balança a cabeça, eu nunca vi você. Verônica avança mais um passo, viu meu marido quando fugiu com ele. O marido de Janete se vira, assustado, que história é essa? Janete responde rápido, é mentira. Verônica ri sem humor, mentira foi dizer que Jean Carlos caiu sozinho. Janete leva a mão à boca, eu não empurrei ninguém. Verônica grita, você se livrou dele no barranco. Uma mulher tenta se meter, chegar acusando assim não resolve nada. Verônica rebate, resolve quando a polícia nunca resolveu. O marido se coloca na frente de Janete, nós vamos chamar a polícia. Sem recuar, Verônica aponta para Janete, chame. Eu vim justamente para isso. Janete, trêmula, afirma, eu juro que não fiz nada. O marido responde, firme, não precisa jurar. Eu acredito em você. Verônica sorri com veneno.
Acreditar é fácil quando a morta é a verdade. Janete pergunta, quase sem voz, por que você voltou agora? Verônica mostra o celular, porque vi sua irmã gritando que eu procurei por anos. A sala inteira se mexe, como se a frase tivesse aberto um buraco no chão. Pedro segue Verônica até a rua e chama, espera, eu quero conversar. Verônica vira de repente, sua família manda nesta cidade, não manda. Pedro levanta as mãos, eu só quero ouvir. Ela responde, eu demorei demais para descobrir o que aconteceu com meu marido. Pedro pergunta, e acha que um vídeo basta? Verônica segura o celular com força. Quando ninguém investiga, qualquer fresta vira porta. Pedro fala baixo, então abre essa porta sem destruir quem pode ser inocente. Ela aperta os olhos, inocente não foge de uma acusação. Pedro responde, inocente também não se entrega para grito. Verônica aponta para a rua, eu vou até o fim. Pedro engole em seco e propõe, então venha tomar um café e conte tudo do começo. Verônica hesita, mas não abaixa a guarda, se for armadilha, eu faço barulho maior. Pedro avisa, depois de hoje, barulho já tem. Mas o que ninguém esperava é que, enquanto Janete tentava se defender da viúva, Agrado seria jogada no centro de outra fogueira. A imprensa chegaria sorrindo, a dupla tentaria falar de música, e um nome proibido transformaria a coletiva em julgamento. Rony ainda pensava no cantor que perdeu, mas as redes encontrariam um alvo novo. O próximo golpe começaria quando Rony mandou todos respirarem antes das perguntas. Rony olha para Agrado e Eduarda, tentando passar calma. Respirem. Parece primeira entrevista, mas não é. Agrado ajeita a roupa e pergunta, se não é, por que minha mão está gelada? Eduarda força um sorriso, porque tem câmera demais para pouca paz. Bará confere a entrada dos jornalistas e comenta, Thalita Mendes está aqui. Até aí, tudo certo. Rony franze a testa, quem chamou Regis Vieira? Bará se defende na hora, eu não chamei. Agrado olha para a plateia, então por que o canal Estrondo está sentado na frente? Rony aperta o celular, alguém colocou esse homem aqui para estragar. Eduarda cochicha, estragar o quê? A gente nem abriu a boca. Bará responde, tenso, justamente por isso. Thalita começa com a pergunta combinada, e as duas tentam voltar ao assunto do clipe. Animada, Agrado diz, Nashville é sonho antigo. Eduarda completa, o sertanejo brasileiro sempre bebeu dessa fonte. Regis levanta a mão antes da próxima pergunta e corta o clima. Vocês vão falar de música ou de Heitor Figueroa? Rony endurece, essa coletiva tem outro motivo. Regis sorri para a própria câmera, então existe assunto proibido? Agrado pergunta, você veio entrevistar ou montar espetáculo? Regis rebate, espetáculo foi cantar para um contraventor. Eduarda arregala os olhos, nós não cantamos para bandido nenhum. Rony entra no meio, João Raul foi contratado para uma festa. Trabalho não é amizade. Regis aponta para ele, e quando o trabalho aparece em conversa de investigado? Bará perde a paciência, você está misturando o nome para ganhar clique. Regis ergue o celular. O Estrondo teve acesso a mensagens de Heitor. Agrado dá um passo para trás. Que mensagens? Regis lê devagar, saboreando cada palavra. João Raul aceitou na hora. Chama Agrado e Eduarda também. Eduarda corta. Eu nunca recebi esse convite. Regis continua. O assistente disse que vocês tinham compromisso. Rony pergunta, já pálido. E depois? Regis responde. Heitor dobrou o cachê e ofereceu dinheiro vivo. Agrado aponta para a câmera. Isso não prova proximidade. Prova proposta recusada. Regis sorri. Recusada por quem? Pela agenda ou pela consciência? Eduarda dispara. Você quer que a gente confesse uma festa que não fez? Regis insiste. Quero saber por que o nome de vocês aparece ali. Bará bate na mesa. Por que empresário joga nome de artista para parecer poderoso? Rony aproveita e avisa. Essa pergunta acabou. Regis olha para o público, como se já estivesse ao vivo. Quando uma dupla foge de uma pergunta, vocês chamam de prudência ou medo? Agrado fecha os punhos. O comentário entra como lâmina, mas ela não se abaixa. Medo é inventar manchete antes de ouvir resposta. Eduarda completa. E prudência é não alimentar mentira. Regis solta outra ponta. Aninha, filha de Heitor, também aparece na conversa. Agrado franze a testa.
Aninha de onde? Rony levanta. Chega. Regis abre os braços. Chega para quem? Para a imprensa ou para quem tem algo a esconder? Bará chama alguém da equipe e ordena: tirem esse microfone da frente delas. Regis reca um passo, mas fala mais alto. Se elas não conhecem Heitor, por que ele queria pagar em dinheiro vivo? Agrado responde, tremendo de raiva. Pergunta para ele. Regis rebate. Ele não está aqui. Vocês estão. Eduarda olha para Rony e pergunta: a gente vai deixar isso virar a pauta? Rony fala entre os dentes: já virou. A coletiva termina sem terminar. Câmeras desligam, mas celulares continuam gravando. Agrado sai da frente do painel, e Rony se aproxima com uma promessa apressada. Rony afirma: eu vou abafar esse caso. Agrado pergunta: como se abafa uma mentira quando ela já nasceu gritando? Bará mexe no celular, assustado. O trecho já está subindo. Eduarda se vira. Subindo onde? Bará responde: estrondo. Cortado do pior jeito. Agrado respira fundo. Claro. Ele veio com a tesoura pronta. Rony aponta para Bará. Descobre quem colocou o Regis aqui. Bará rebate. E se a pessoa queria exatamente essa pergunta? Eduarda pergunta: quem ganharia com isso? Rony olha para a porta, sem resposta. Do outro lado, Regis atende o telefone com um sorriso que não tenta esconder. Verônica fala do outro lado da linha. Adorei, querido. Você fez o salão engolir seco. Regis ri. O número de acessos explodiu. Verônica pergunta: e o passo 2? Regis responde: impulsionar até todo mundo achar que Agrado era amiga do bandido. Verônica completa, satisfeita, e Eduarda entra no pacote. Regis comenta: fake boa é aquela que anda sozinha. Verônica corta: não chama de fake perto de mim. Chama de dúvida. Regis dá uma risada curta. Dúvida monetizada. Verônica avisa: faça o povo repetir antes que alguém cheque. Regis pergunta: e se Rony provar que elas recusaram? Verônica responde, fria: prova chega tarde quando a vergonha chega primeiro. No outro lado da cidade, Pedro escuta Verônica contar a própria história. Ela fala sem pressa, como quem passou anos esperando uma mesa para despejar tudo. Pedro pergunta: você e Jean Carlos eram casados? Verônica confirma: éramos. Até Janete atravessar nosso caminho. Pedro franze a testa: você está dizendo que eles fugiram juntos? Verônica responde: depois que seu filho pegou os dois na cama, eles foram embora. Pedro insiste: e depois? Verônica aperta a xícara: depois Jean Carlos mandou Janete embora. Pedro pergunta: por quê? Verônica olha para ele: porque voltou para mim. Pedro demora um segundo antes de continuar: e a criança? Verônica abaixa a voz: ele não sabia que Janete estava grávida. Pedro fica imóvel: Agrado. Verônica assente: foi assim que ele soube da menina. Pedro pergunta: como? Verônica responde: Janete ligava, pedia dinheiro, aparecia quando precisava. Pedro rebate: você tem prova disso? Verônica endurece: tenho memória. Às vezes é o que sobra. Pedro aponta para o celular dela: memória não pode virar sentença. Verônica inclina o corpo para frente: quando Jean Carlos soube de Agrado, ele quis buscar a filha. Pedro pergunta: e foi atrás das duas? Verônica confirma: foi. Depois sumiu. Pedro fala baixo: você só soube pelos jornais. Verônica fecha os olhos: traficante de peles encontrado morto. Nunca esqueci. Pedro pergunta: e por que culpar Janete agora? Verônica mostra de novo o vídeo: porque a irmã dela disse o que ninguém teve coragem. Pedro responde: Zilá falou tomada por raiva. Verônica bate a palma na mesa: raiva também entrega a verdade. Pedro encara a mesa e pergunta: e se entregar mentira? Verônica se levanta: então Janete que prove. Pedro avisa: você está empurrando duas mulheres para o mesmo fogo. Verônica responde da porta: fogo só queima onde tem rastro. Enquanto isso, Zilá já não consegue fugir do próprio rastro. Sinara insiste, e cada frase parece menor que o estrago que espera do lado de fora. Sinara pergunta: o que custa dizer que você se desesperou? Zilá ri sem alegria: custa minha última defesa. Sinara rebate:
Defesa contra quem? Zilá responde, contra Janete. Contra Verônica. Contra essa cidade inteira. Sinara aponta para o celular. A cidade inteira já entrou sem pedir licença. Zilá encara a tela e vê a coletiva de agrado sendo triturada nas redes. A voz de Nayane invade a sala antes dela aparecer. Nayane anuncia, bom dia para quem gosta de notícia boa. Zilá se irrita. Nayane, se for veneno, guarda. Nayane sorri, então vai faltar vidro no armário. Sinara pergunta, o que aconteceu agora? Nayane mostra o celular. A web inteira caiu em cima de Agrado. Zilá pisca. Agrado? Por quê? Nayane responde. Regis Vieira ligou ela ao caso Heitor Figueroa. Sinara leva a mão à boca. Isso é sério. Nayane completa. E a cidade caiu em cima de Janete. Zilá se aproxima. O que estão falando dela? Nayane amplia outro vídeo. A viúva de Jean Carlos fez barraco. Chamou Janete de assassina. Zilá empalidece. Verônica. Sinara encara Zilá. Ela veio por causa do seu vídeo. Nayane confirma, satisfeita demais. Ela disse que viu você acusando Janete no restaurante. Zilá recua. Eu não mandei ela voltar. Sinara pergunta, mas deu a ela a frase que faltava, não deu. Nayane continua, sem perceber a gravidade. Agora mãe e filha estão apanhando juntas. Zilá dispara. Agrado não tem culpa do que eu falei. Nayane dá de ombros. Na internet, culpa viaja com sobrenome. Sinara se aproxima mais. Ainda dá tempo de cortar a mentira. Zilá responde, sufocada. E se eu cortar, todo mundo vai ver que fui eu. Sinara fala com firmeza. Todo mundo já está vendo sua sombra. Nayane rola a tela e acrescenta. Verônica também disse que era casada com Jean Carlos antes de Janete fugir com ele. Zilá sente o mundo girar ao redor. Casada. Nayane confirma. E disse que depois eles voltaram. Sinara pergunta. Ela falou de Agrado? Nayane sorri menos, percebendo o peso. Falou que Jean Carlos só soube da menina depois. Zilá prende a respiração. Então Verônica não veio só por Janete. Sinara completa. Veio por Agrado também. O celular de Nayane vibra, e todas olham ao mesmo tempo. A tela mostra o trecho da coletiva com Regis perguntando se Agrado conhecia Heitor. Logo abaixo, outro corte mostra Verônica gritando assassina para Janete. Nayane sussurra. Juntaram os dois vídeos. Zilá pergunta, quem juntou? Sinara responde, sem tirar os olhos da tela, alguém que queria mãe e filha no mesmo julgamento. Nayane lê a legenda, a família que canta também esconde morte. Zilá leva a mão ao peito, isso não estava no meu vídeo. Sinara rebate, mas começou nele. Zilá encara a própria imagem congelada na tela e pergunta, se eu falar agora, alguém acredita? Nayane não responde. Pela primeira vez, fica sem ironia. Sinara segura o celular diante dela. Essa é a pergunta que Janete está fazendo desde que você mentiu. Zilá fica parada, e o silêncio pesa mais que a acusação. Do outro lado da cidade, Agrado vê a mesma montagem enquanto Rony fala ao telefone. Agrado pergunta, eles colocaram minha mãe no mesmo vídeo que Heitor? Rony responde, colocaram você, Eduarda, Janete e Jean Carlos. Eduarda se aproxima. Isso virou uma história só. Agrado aperta o celular com força. E quem escreveu? Bará responde. O canal Estrondo publicou primeiro. Agrado olha para Rony. Então Regis não fez pergunta. Ele plantou uma sentença. Rony garante. Eu vou exigir direito de resposta. Agrado corta. Direito de resposta não apaga apelido. Eduarda pergunta. Que apelido? Agrado mostra a tela. Desagradável. Bará perde a paciência. Isso é Verônica falando por trás. Rony pergunta, você tem certeza? Bará responde, certeza não. Rastro. Agrado ergue a cabeça. Rastro é mais do que eu tinha 5 minutos atrás. Eduarda tenta segurar a amiga. Não fala nada agora. Agrado retruca. Enquanto eu calo, eles narram. Rony avisa. Uma frase sua vira manchete. Agrado pergunta. E meu silêncio vira o quê? Bará responde. Suspeita. Eduarda segura o braço dela. Suspeita passa se a gente mostra documento. Agrado responde. Documento demora. Humilhação corre. Rony insiste. A coletiva ainda pode ser reorganizada.
Agrado pergunta: com qual pauta? A que roubaram ou a que inventaram? Agrado respira fundo antes de decidir. Então a gente não fala sobre Heitor. A gente pergunta quem juntou Janete com esse caso. Rony arregala os olhos. Isso puxa sua mãe para o centro. Agrado rebate: ela já está no centro. Só não está com o microfone. O nome de Janete cai no quarto como coisa viva. Eduarda olha para Agrado e pergunta: você confia nela? Agrado demora. Esse é o ponto que divide quem assiste, porque a resposta não vem limpa. Agrado afirma: eu confio na minha história com ela. No passado dela, eu ainda estou aprendendo. Rony aponta o dedo para a porta. Essa frase não sai daqui. Bará recebe outra notificação e empalidece. Tarde demais para tudo não sair. Agrado pergunta: o que foi agora? Bará vira a tela. Verônica aparece em um novo corte, dizendo que Jean Carlos quis buscar a filha antes de morrer. Eduarda leva a mão à boca. Filha. Agrado fica imóvel. Ela está falando de mim. Rony pega o celular, mas Agrado segura o aparelho primeiro. A voz de Verônica continua na tela, sem mostrar o fim da fala, só o pedaço que basta para ferir. Verônica diz no vídeo: ele foi atrás das duas. Depois sumiu. Agrado pergunta, quase sem som: quem cortou antes da próxima frase? Bará responde: quem sabia que a próxima frase podia mudar tudo? Enquanto isso, Janete vê a mesma publicação e tenta ligar para Zilá. A chamada toca até cair. Ela liga de novo, e Zilá olha para o aparelho sem atender. Sinara pergunta: você vai deixar sua irmã sozinha? Zilá responde: se eu atender, ela vai pedir a verdade. Sinara rebate: não. Ela vai pedir a irmã. Zilá fecha os olhos quando a chamada cai pela segunda vez. No terceiro toque, ela pega o celular, mas antes de atender, outra mensagem chega com a montagem nova. Nayane lê em voz alta: Janete matou Jean Carlos para esconder Agrado. Zilá grita: chega. Sinara pergunta: chega para eles ou chega para você? Zilá aperta o botão de atender, mas não diz nada. Do outro lado, Janete fala primeiro: Zilá, você sabe que isso não é verdade. Zilá engole em seco: eu sei o que eu vi. Janete responde: você viu um anel. Não viu uma morte. Zilá fecha os olhos, porque Sinara acabou de dizer a mesma coisa. Ela tenta endurecer: você quer que eu te salve agora? Janete corta: ferida, eu quero que você pare de me matar em público. Zilá treme, e Nayane para de sorrir. Sinara aponta para o viva voz, pedindo coragem. Zilá pergunta: e se eu falar e ninguém acreditar? Janete responde: então pelo menos você para de mentir comigo ouvindo. Zilá fica muda. A respiração de Janete atravessa o aparelho, e a cidade parece inteira pendurada naquela linha. Nesse momento, Agrado liga para a mãe. Janete olha para a tela, vê as duas chamadas se cruzando, e entende que a mentira já não cabe em uma família só. Janete avisa: Agrado está me ligando. Zilá pergunta: vai atender? Janete responde: vou. Ela merece ouvir de mim antes de ouvir do estrondo. Zilá pergunta, quase falhando: e se ela pedir uma resposta inteira? Janete responde: eu dou a parte que eu tenho. Zilá insiste: e a parte que falta? Janete corta: a parte que falta não autoriza sua mentira. Sinara cochicha perto dela: fala antes que outra pessoa fale por você. Zilá aperta o celular: Janete, eu não sei consertar isso. Janete responde: ferida, então começa parando de piorar. Nayane, sem ironia, pergunta: e se Verônica soltar outro corte agora? Sinara rebate: então cada silêncio vai virar legenda. Janete afirma do outro lado: eu não vou deixar minha filha conhecer essa história por montagem. Zilá fecha os olhos: ela vai me odiar. Janete responde: hoje ela precisa da verdade, não do seu medo. Zilá abre a boca, mas a chamada cai. Sinara encara a irmã e pergunta: você vai esperar Agrado perguntar também? Zilá olha para o celular apagado. A última frase de Verônica volta na tela em mais uma notificação, repetida por centenas de perfis. Ele foi atrás das duas. Depois sumiu. Zilá sussurra: se Jean Carlos foi atrás de Agrado, então alguém sabe o que aconteceu depois. Sinara pergunta: e quem está segurando essa parte? Nayane mostra o perfil do estrondo, onde uma contagem regressiva aparece sobre a foto cortada de Verônica.
Rony, em outro lugar, lê a mesma publicação para Agrado. Daqui a 1 hora, a viúva vai contar o que Janete nunca teve coragem. Agrado levanta devagar. Então eu vou chegar antes. Eduarda segura seu braço. Chegar onde? Agrado encara a tela e responde: onde minha mãe está sendo julgada sem mim. Bará pergunta: e se for uma armadilha? Agrado dispara: já é. Rony pergunta: você sabe o que vai dizer quando chegar? Agrado responde: vou perguntar quem cortou a fala da viúva. Eduarda avisa: eles podem transformar essa pergunta em culpa. Agrado rebate: então que transformem olhando na minha cara. Bará pergunta: e João Raul nessa história toda? Agrado responde: ele também virou isca. Só ainda não sabe quem segurou a linha. Rony tenta bloquear a porta. Agrado: pensa no contrato, no clipe, em Nashville. Agrado corta: se minha mãe cair hoje, não existe palco limpo amanhã. Enquanto ela sai, João Raul recebe a montagem no celular. Ele vê o próprio nome preso ao auditor, vê Agrado presa a Janete, e vê Rony ligando no mesmo instante. João Raul atende sem falar. Rony diz, do outro lado: eu avisei que carreira sem proteção vira alvo. João Raul pergunta: você ligou para ajudar ou para cobrar pedágio? Rony responde: para lembrar que eu ainda sei apagar incêndio. João Raul olha para a foto de Agrado e Janete na tela. Incêndio que chega cedo demais costuma ter dono. Rony fica em silêncio por um segundo. Depois pergunta: está me acusando? João Raul responde: estou fazendo a pergunta que você não quer ouvir. Rony avisa: você entrou numa guerra que ainda não entende. João Raul rebate: entendo bastante para não vender minha paz. Rony dispara: paz não segura contrato, garoto. João Raul corta: também não assina mentira no meu nome. Rony insiste: quando cair, não diga que eu não avisei. João Raul responde: quando eu cair, levanto sem pedir bênção. Rony pergunta: e quem vai levantar Agrado? João Raul responde: quem derrubou primeiro vai ter que aparecer. Rony provoca: você ainda acha que pergunta vence máquina? João Raul responde: pergunta certa quebra máquina por dentro. João Raul completa: eu não vou recuar, mesmo que sua máquina tente mastigar meu nome inteiro. Rony ri baixo: cuidado. Pergunta errada derruba a gente certa. João Raul encerra: então segura firme, porque hoje todo mundo vai responder alguma coisa. A ligação acaba, mas o telefone não descansa. Janete atende Agrado. Zilá continua olhando para a chamada perdida. Verônica prepara outra fala. Regis segura a publicação marcada para dali a 1 hora. E a cidade inteira espera parte da história que alguém cortou antes do fim. Você acha que Agrado deve enfrentar Verônica em público ou proteger Janete em silêncio? Comenta a frase que mais dividiu você. Clica no vídeo que está aparecendo na tela para ver a continuação e se inscreve no canal.